mais um Peladeiros. Começando mais um Peladeiros aqui na Rede Mundial de Computadores, com a presença dos convidados de sempre, Yuri Vassalo. Bom dia, ouvintes, e estamos aí para mais um Peladeiros. Gregory Reis também com a gente. Quando toca We Are The Champions, os gremistas não podem cantar. Que pena, né, gente? Vai começar com o amarelinho já. Uriah Schultz. Bom dia, Carlos. Bruno Loreto. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo aí. E a presença do nosso convidado especial hoje, Marcelo Lovato. Muito bom dia, gurizada. Vamos que vamos para mais um programa e seja o que Deus quiser. Isso aí. Bom, eu falei aqui com o Marcel antes, a gente vai colocar uma musiquinha em homenagem a ele. Pode soltar, editor. Porra, cara, essa música não, cara. Lembrando que essa não é uma ação do Peladeiros, é exclusivamente dos integrantes, tirando o âncora. YouTube, não se processe. Qualquer processo deve ser eu não pedi essa entregado música, para... protesto. Vamos voltar ao esporte, pessoal. Vamos falar da rodada. Pode. Valeu, Matheus. Muito obrigado. A rodada de ontem foi sensacional, pelo menos Pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras foi ótimo. Pro São Palmeiras Paulo foi também. muito bem. São Paulo também. O Palmeiras conseguiu empate contra o Internacional pelo primeiro jogo da Copa do Brasil no Beira-Rio. O que tu achou do jogo, Lurian? Eu quero saber da tua opinião. Tu quer mesmo? Eu quero. Feliz 2016? Isso aí. Eu acho que com a cagada da direção de ter mandado o Aguirre embora, acho que é feliz 2016, sim. Falando do jogo, né, um pouco, acho que o Argel, mais uma vez, errou na escalação inicial, né? Com 3 volantes, mais uma vez. O Wellington, que talvez seja um dos volantes que menos produza no Inter. O Dourado e o Newton acho que até se afirmaram. Os dois devem ser titulares, mas o Wellington sem condições. Quando joga os 3 volantes, o Dourado meio que se perde, né? Ontem no lance do pênalti começou com ele errando a bola ali. Além de que o Dourado ontem parece que acusou o golpe, né? Sentiu a maratona de jogos e pode ser até preocupação para os próximos jogos. E até no jogo contra o Corinthians, o Argel saiu com 3 volantes, como ontem contra o Palmeiras. Mas no jogo contra o Corinthians, o Inter saiu perdendo, né, no primeiro tempo. E aí o Argel, depois do gol do Corinthians, ele abriu o time, né, colocou o Lisandro na vaga do Wellington. E isso melhorou muito a atuação do Inter. E ontem isso não aconteceu, né? O Inter não levou o gol no primeiro tempo e prosseguiu com os 3 volantes e não criou muito. Tinha pouca gente para criar na frente, o Vitinho tava sumido do jogo. Só não levou o gol no primeiro tempo por uma partida espetacular do Alisson. Do Alisson. Pegou o pênalti do Lucas Barros que... e pegou um lance, um chute com a queima-roupa também, antes do pênalti. Ontem, incrível como o Vitinho tava jogando pelo lado esquerdo e o Valdívia tava pelo direito, né? Ele inverteu isso e colocou o Alex como um falso 9, ele quis inventar uma coisa nova ali. E se tu for ver, eram os 3 que estavam sempre presentes no campo de ataque. O Inter estava atacando com muito pouca gente. Sim, ele, por exemplo, ele jogou com 3 volantes e perdeu o meio campo. O Inter vinha forçando muito... Os laterais também apoiaram um pouco. E vinha forçando muitos lançamentos. Eles não jogaram mal, mas eles apoiaram muito pouco. O Hernando até foi substituído de uma forma que a gente não sabe por que até agora, né? Na minha opinião, o grande erro do Argel foi ter substituído o Hernando, que estava fazendo uma boa partida ali no campo da defesa, marcando bem, ele não chegava muito ao ataque, mas ia de vez em quando. E outro aspecto do jogo do Inter é que o Inter não tinha atacante no banco ontem, né? Tinha só o Bruno Baia da base, tava sem o Rafael Moura e o Lisandro. Acho que é por isso que o Argel, por não ter muita confiança no Bruno Baio, ele manteve os 3 volantes até tarde, eu acredito. Ele foi substituir só após o gol do Palmeiras. Vamos combinar que o Rafael Moura também não faz falta pra ninguém, né? Porque... Não, mas ontem até o torcedor colorado, infelizmente, sentiu a falta do Moura. Faltou então um 9 fixo lá, Faltou. Ele poderia ter botado o Vitinho como um centroavante, como jogou já em alguns jogos e foi bem, ele escolheu pelo Alex. O Alex não é um centroavante. Ele teria uma simplificação que ele poderia ter feito na escalação inicial, era sair com 2 volantes, o Alex e o Vitinho e o Valdívia, talvez, fechando uma linha de 3, e o Bruno Baio na frente, porque era o Vitinho como um próprio centroavante. Também, tinha o Anderson que ficou no banco também. Isso daí era o que eu ia perguntar pra vocês, por que o Inter contratou o Anderson? Só pra saber, assim. Marketing. Não, eu só acho pra tirar que... o Grêmio de sério. Ah, tá. Tem cláusula. O Grêmio contratou o Juliano, o Inter tinha que revidar. Em 2016 ele vai render. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu acho. Vamos fazer uma novena. Se não render em ele, 2016, vai render em 2017. Vai indo assim. Se não render em 2017, tem até 2019 que o contrato Aí ele vai rolar o título de eterna promessa daí.
Aí, Ô, Perguntando pra vocês acham que foi pênalti no lance do Palmeiras ali? Não foi pênalti. Foi. Foi muito, Muito pênalti. Foi muito pênalti. E eu faço outra pergunta, vocês acham que o Barrios bateu mal? Eu acho que ele bateu mal. Eu acho. Eu acho que Bateu ele mal. Mas bateu foi mal. uma boa Foi foi uma uma baita defesa, mas ele bateu acho que mal. Ele Eu caiu pro lado. discordo O Alisson, totalmente ontem o das Alisson- duas respostas que a mesa deu. O Alisson Eu acho caiu. que não foi pênalti, eu acho que ele bateu bem. O Méritos Alisson, do Alisson. o Alisson caiu pro Chutar lado Jesus, direito e ele desrespeito foi à com a Bíblia. mão trocada ainda. Isso foi muito mérito. É, o Alisson Eu carregou o também- time nas costas ontem, né? Porque E se sei não lá, fosse- eu também acho que não foi muito pênalti. Não sei, tenho as dúvidas ainda. Foi, o cara, tipo, tinha o jogador do Palmeiras entre o Hernando e a bola. Isso é E pênalti. o Hernando foi meio prudente, né? Foi. Um pênalti meio bobo, na minha opinião. E Meio fora que a infantil- zaga não conseguiu tirar a bola, né? Infantil, é. Não, Nesse, fora- nesse lance teve duas falhas do Fora- Dourado. Fora que o Dudu é fingidão também, né? Dudu A é muito manhinha caicai. também, Ah, né? não, você Sobre o não É, pode- eu pênalti vi, do eu vi Palmeiras, todos os lances, eu vi o pênalti, eu não achei. Eu acho que ele pegou a bola. Pode ter pegado um pouquinho do jogador, mas não o suficiente pouquinho? pra. Um pouquinho, eu- só eu- quase eu fez larguei. o cara voar, né? Mas tudo bem, né? Não foi? Eu larguei. Ah, então joguem tênis, então, aí. Futebol é contato, filho. O pênalti É. que o Pois é. do Palmeiras não foi pênalti. Aquilo lá o forçou. O Gabriel Jesus. É, forçou, não foi pênalti. Não, O segundo, não o foi, segundo não não sei. foi, tinha que tomar amarelo. Não. Porque. Ele tomou amarelo. Então, tomou bem o amarelo. Sim. E no gol do Palmeiras eu achei que o Hever e o Paulo, principalmente por causa do Paulão, Rafael Não Marques existiram subiu ali, né? É. livre no meio dos dois zagueiros. os dois zagueiros ali. E o gol veio lá da ponta esquerda da defesa, onde que era o Argel substituir o Hernando pelo guri Arthur, né? Pelo garoto Arthur, que eu acho que foi o maior erro do Argel, assim, no jogo. Ou Ele tirar então o ele Hernando, poderia, tava ele bem. poderia ter deixado os três volantes e ter colocado o Alex como lateral. Ah, mas daí abria a avenida, Alex, né? Não, mas aí tu deixa um volante fazendo Aí a gente já tá- cobertura daí. Daí A abria gente já o tá meio mais campo. desclassificado que a gente já tá. Mas aí tu botava, por exemplo, o Newton ou o Dourado ali pela lateral pra cobrir o Alex como ele subia. Não deixar o lateral sozinho ali. Dourado, todos os jogos tem que cobrir alguém. É. Tá cansado, né? É, Chega. coitado Férias do pro Dourado. É. Olhando aquele jogo do Inter, eu Volante que pensei, vale 100 milhões. olhando aquele início do jogo do Inter, eu pensei o que seria do Inter se fosse o Thiago no gol. É. Seria triste. 3 Muito. a Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras sentiu Só? falta do principal jogador deles no final de semana, né? Não tinha o Thiago ali pra sair errado no gol, então, e o Alisson foi muito bem. Acho que foi um bom resultado pro Palmeiras, mas pro Inter também não foi tão ruim, porque o Falando Inter nisso, do mesmo jeito vai ter Thiago feito um no gol. Inter. Isso, boa, Marcelo. Mas o Inter precisa melhorar bastante agora nessa rodada de fim de semana e tentar chegar bem no jogo da semana que vem. Que o jogo- volta no Allianz Parque. Vai ser no Allianz Parque Vai mesmo. ser no Allianz Vai. Parque. Apesar dos shows desse fim de semana, Aqui, eles vão tentar arrumar o gramado pra tá inteiro. Só 100% não vai estar. Só pior, hein? eu acho que o grande vencedor foi o Palmeiras, né? Um empate com... Não, empate é em igualdade. 0x0. Dá pro Palmeiras se classificar semi. Já começa o Palmeiras classificado com 0x0, É. mas Isso aí, Carlos. mas o Tamo jogo, junto. depois dos 90 minutos, enfim, a gente vê o que vai Palmeiras acontecer tá mesmo. classificado. Não, ainda tem um jogo ainda, né? Sim, tem um jogo e um outro jogo que teve na rodada também, muito importante, apesar do sono, que o Bruno confirmou em off antes do programa, Fluminense e Grêmio. Um 0x0 ruim. Eu poderia ter assistido a Fazenda até, eu acho. Eu vou seguindo o conselho de vocês, mas, Eu assisti. mas eu preferi olhar o jogo e me arrependi muito. Foi um jogo muito sonolento, principalmente no primeiro tempo, onde o Grêmio preferiu tocar mais a bola, cadenciar um pouco o jogo, não criou muita chance de gol. O Bobô, que foi a novidade do Roger na escalação, que entrou no lugar do Fernandinho, ele não foi bem, parece que o Luan ele fica meio perdido quando tem o centroavante jogando junto com ele, porque o Luan tem que trocar de função. O Luan e o Juliano, eles jogaram como eles costumam jogar, que era invertendo de lado e tentando jogar em cima dos laterais. O Grêmio, onde achou mais espaço, foi em cima da lateral esquerda do Fluminense, que tinha o guri ontem, o Léo Pelé. Léo Pelé. Léo Pelé, que até que é parecido. Assim, Com o Léo, né? Com o Léo do Inter, ele Com o apareceu. Léo dos Santos, aquele. Falaram que o jogo foi tão sonolento, talvez se tivesse caixa de som, todo mundo estaria acordado, né? É, Ah, exatamente. deixa eu Vamos ver se no próximo jogo. ver. né? mas tinha 9 mil pessoas no Maracanã ontem, então se tivesse mas caixa de som, ó, ia fazer só- barulho. Belo Só mosaico. torcedor do Grêmio, né? É. E um do Fluminense, né? O Grêmio teve uma chance de gol clara, duas chances de gol clara, na verdade, uma estava impedido no lance do Bobô. Foi um contra-ataque que o Juliano roubou a bola e tocou pro Douglas, que o Douglas acabou chutando, e que tinha o Juliano de um lado e o Luan do outro. E no segundo tempo o Grêmio tentou ir pra cima, botou o Fernandinho tentando colocar velocidade, mas também não entrou muito bem no jogo. Eu achei que o Juliano foi bem até no jogo. Sim, o Juliano foi um dos destaques junto É. com o Luan, né? O Luan era o que tentava alguma coisa, eu A achei Lua que sempre é o destaque, né? achei que o Wallace não foi muito bem, o Wallace... o do Douglas tava mijando pra partida ontem também, né? Vamos combinar, porque olha... É, Porque Literalmente. Ah, piada, ó. literalmente.
O Douglas, ele é muito parado, né? Ele tentava se apresentar, mas ele não mostrava muita vontade. Eu acho que o Grêmio foi pra empatar esse jogo mesmo e tentar achar um gol. No segundo tempo, com a entrada do Fernandinho, também entrou o Pedro Rocha no segundo tempo. O Grêmio tentou botar a velocidade ali, mas não criou muita coisa. O Wallace, que eu tava falando, ele errou muitos passes, como o Wallace tem errado ultimamente. Levou amarelo. Levou amarelo Pra logo variar. no início do jogo. Cortou E o cabelo ainda igual assim ao do Eraso. ainda assim é melhor que o Dourado. Ferrou o narrador, né? cortou O Fred queria tirar a camiseta do Eraso também, né? O Fred também, se Acho for muito comentar o bonito. jogo do Fluminense, o Fred parece o Fred da O Fred Copa, só né? sabe reclamar. Jogar que é bom não joga, só sabe reclamar. Isso. Pegar a mulher. O principal destaque do time do Fluminense é o garoto Gerson ali, que era o que mais chamava o jogo pra ele, ele tentava Já alguma vendido, coisa né? diferente. Já vendi. Já vendido Pro pra Roma. Roma, ele e o Alisson já estão vendidos pro Roma. Tá sim, aham. Nunca mudem. Nunca mudem. Prontamente. Desculpe o meu momento de... Ah, Mas acontece, é que acontece. é o nosso patrimônio, é o que tem. E vendo É que, lindo. vendo que o Roger falou depois do jogo, ele comentou que foi o pior dos empates pro Grêmio, né? Porque se o Grêmio tomar um gol na arena, vai ter que virar o jogo pra Vai ter que classificar, ganhar, né? Mas o Roger acha que o Grêmio não vai classificar? Olha, estão falando que se o Grêmio não classificar vai ser uma tragédia. O Grêmio ama uma tragédia. Segundo certo colunista da Zero Hora, né? Mas É, enfim. segundo o certo Vianney, que Fluminense, Tyson Messi. o Fluminense conseguiu virar a chave da má fase das derrotas consecutivas Olha, no o Brasileirão. time do Fluminense Foi é um mal time ontem. muito fraco. Eu achei ontem muito fraco. Parece que o Eduardo Batista não conseguiu ajeitar o time ainda, coisa assim. O principal destaque ali mesmo é o Gerson. O Marcos Júnior, ele tenta correr de um lado pro outro, mas Eu não entendo porque que o Se Oswaldo é perde. banco do Marcos Júnior. Alguém me explica. pra cair, eu acho, né? Porque o Oswaldo, quando o Oswaldo foi entrar ali, Mas foi um dos que mais participou ontem, né? Esse Marco Júnior. Né? ele Porque, tentava ir olha, pra cima do Galhardo, principalmente, né? Ele provocou um cartão no Galhardo, inclusive. Galhards. Ninguém respeita o Galhardo. Nem o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho entrou depois. O Ronaldinho, com 30 segundos de jogo, fez mais que o Marco Júnior, né? Botou uma bola quase na cabeça do Fred pra fazer o gol. A Arena provavelmente quarta-feira vai lotar pra ver o Ronaldinho, né? Um estádio que lota vai. basicamente pra ver o... Ah, ou vai, sim. lota pra Vai. ver o Inter ou lota pra ver o Ronaldinho. Vai ter uma compra de nova Piadinha caixa de som, né? oportunista. No estádio. Aceita que dói exatamente. menos, Juliano. Outro jogo da rodada também. Botar 30 mil pessoas no estádio pra uma quarta de final, numa quarta-feira, num bom horário. Na Copa Eu do só Brasil. gostaria ainda de que ninguém liga. comentar a respeito da arbitragem do jogo Fluminense e Grêmio, que foi, Comenta. pra mim, muito vergonhosa, disciplinarmente falando, porque aquele Pierre fez 6, 7 faltas, só levou amarelo aos 40 do segundo tempo. Isso é um absurdo. Isso é uma Sempre vergonha. PR Sempre ex-Palmeiras? É, Não mudou nada. eu achei que o árbitro ele foi bem tecnicamente, mas ele falhou muito disciplinarmente. Ele deu 3 cartões amarelos, acho, num jogo que com 20 do primeiro tempo já tinha 13 faltas. 16. Foi um jogo muito faltoso, foi um jogo com médias de falta de Campeonato Brasileiro, que inclusive estava diminuindo, mas ontem foi muito parado o jogo. E eu achei que ele errou várias faltas, ele inverteu inclusive a favor do Grêmio, ele errou bastante, na minha opinião. Um outro jogo importante também na rodada da Copa do Brasil foi São Paulo e Vasco. Que tá classificado já, Yuri? O respeito É. dorme às 10, né? Por É. isso que... O respeito deu uma adormecida. Tava olhando a ontem. fazenda a respeito. Eu gostei do que eu vi. Mais uma vez, eu acho que agora o Osório não precisa fazer rodízio. Porque eu acho que tá encontrando o time, que nem no jogo contra o Avaí, ele botou o Lianco de lateral e não deu certo. E agora ele botou o Bruno de novo e o Bruno jogou bem ontem. Eu acho que o time foi... O Bruno jogou bem. O lateral, né? O magrinho. Ok. E Tá assim, bom. eu acho que o Carlinhos tá fazendo bem a função dele ali de meia. E eu acho que o Osório, pra variar, como sempre, eu acho que ele sempre peca nas substituições. Ele tirou o Carlinhos pra botar o Reinaldo. E aquilo me deu uma aflição, me deu um medo. Assim, Mas tipo, acho que porque tava o jogo, 2-0. o jogo tava resolvido já, né? O Vasco no início tava marcando bem, tava travando. Mas depois que o Alexandre Pato fez o primeiro gol, que pra tu ver que nem foi assim, de toque, de lance dentro da área, foi um chute de longe. E o que tá jogando o Pato, né? O Pato tá destruindo. Tem que comprar ele Pato com é certeza. seleção, cara, tá louco? Isso aí. É seleção? Eu passo essa pergunta pra mesa. É seleção já ou Pelo campeonato, tem que- pelo campeonato desse É ano, ele melhor tá que o merecendo. Firmino. É melhor que merecia uma vaga. Pra mim, ele é seleção. E Seleção. pra mim, ele não Ele e querendo Ricardo ir pra Oliveira. seleção, ele é seleção. E se ele quiser ir pra seleção, ele é mais seleção ainda. Eu acho que ele tá pra seleção também. E também ontem, só voltando ao jogo, eu acho que o Ganso jogou bem ontem também. Que já tem acho que
Porque o Ganso, ele é instável. Às vezes ele não aparece na partida e Às vezes ele quer dormir. Isso aí é sempre, né? E aí, às vezes, assim, com 4 toques de bola dele, sai 2 gols, ou 1, mais ou menos, assim. Não, ele é Um bom, jogador- ele é habilidoso. Um jogador que pode decidir o jogo a qualquer momento, né? Uma estatística do Ganso ontem que deu 88 passes, ele acertou 84. Isso foi muito bom, e mesmo sendo o Vasco, né? E o Luiz Chupa, Fabiano. Douglas. O Luiz Fabiano Como também, ele tá. eu acho que o Luiz Fabiano, apesar de ter, não sei se vocês viram o gol que ele perdeu, Sim. ele perdeu um gol na cara, mas Ah, depois... É a hora Yuri, do- como é que tu me explica a perda daquele gol? Até a hora de chutar ele fez tudo certo, né? Eu acho que ele deu uma petada da esquerda ali que saiu todo torto, né? Eu acho que ele não mirou direito. Né? A esquerda E dele. a costela dele. Ele Brianzou no lance. Isso Segue aí citando eu... o Brian nesse Brian Rodrigues, que é o falso 9 verdadeiro, né? Porque esse aí é verdadeiro falso 9. Não. É o Piadinha, 9 falso, né? piadinha pronta, Pelo olha. amor de Olha só, piadinha pronta. Um outro jogo que a gente teve na... Não, peraí, só terminar de comentar. E o Wilder, ontem o Wilder entrou no lugar do... Wilder. É Wilder? É Wilder Quem ou é dele? Wilder? Wilder Não, Guizal. Wilder Guizal. Wilder. É Wilder, sei lá, cara. Mas É o que é esse W, eu nunca sei se é o Wilder, eu sempre erro esse nome. Enfim, Enfim, né? Que ele entrou, agora não me lembro de quem entrou no lugar, mas Entrou eu no acho lugar que... do Pato. Exatamente. Eu acho que ele fez uma boa partida ali mesmo sendo reserva, e também destaque também que eu acho que o Centurião é outro que tá sumindo, que tá faltando oportunidade pra ele. Se não tiver oportunidade, o cara não joga, então começa uma certa decadência, né? um cara que era um dos destaques do time do São Paulo, né? Até No quando o início São do Paulo ano. tava numa má fase, né? Numa época ele tava jogando bem. E Ele tava agora jogando bem, tá meio- mesmo entrando como reserva, e agora É. tipo, quando o time começa a engrenar, ele não entra, assim, em algumas partidas. E eu acho, assim, ruim, não só pro time, mas pra ele. E ontem, voltando ao que o Gregory falou ali do Luiz Fabiano, eu acho que ele não sei se o Luiz Fabiano fraturou a costela, mas ele tomou, se não me engano, acho que foi uma canelada, uma joelhada, não sei direito. E ele foi pro hospital ontem, logo depois que ele saiu em campo. E eu acho que os exames saem hoje. Hoje nós iremos saber. Pelo que eu vi, ele tá bem já. Foi medicado. Não sei se você vai poder E jogar. pra finalizar, eu acho que só o Respeito tava dando uma descansada ontem pra voltar com força total no Brasileirão e sair da zona do Não, mas em rebaixamento. relação ao o foco Vasco, do Vasco é o Brasileirão mesmo, né? eu acho que o É. Vasco Domingo melhorou contra o muito com o Flamengo. Jorginho, cara. O Vasco tava muito É. ruim com o Celso Roth, assim. Tava muito ruim, agora tá ruim. Tá melhorando um pouco. É, Piada do dia foi ainda o Vasco. falta. Pode Ainda concluir. falta um pouquinho pro Vasco talvez conseguir. Acho que até seria um milagre, né? Se o Vasco escapasse do rebaixamento, mas vem empilhando vitórias, né? E não é nada impossível. Eu achei legal uma entrevista, não sei se foi do Eurico, de algum membro o Jorginho, que falou que seria lindo se tivesse o título da Copa do Brasil e a escapada do rebaixamento. Isso é pouco... Não vai ter o Ah, time. não, difícil, aí é demais. Aí E nem é escapada uma do piada bem legal Imagina até, a né? personalidade do Vasco da Gama, aquele mesmo, navegador, que foi homenagem ao time. Imagina que ele deve estar louco. Está se remoendo no caixão. No caixão, no exatamente. caixão ou debaixo das águas, né? Não sei. São Paulo No tem... fundo do mar. Uma notícia publicada nessa madrugada pelo Globoesporte.com que o exame do Luiz Fabiano descartou uma fratura na costela, mas que ele vai ficar no hospital por observação. É porque a pancada foi feia, né? E provavelmente vai ficar fora do clássico final de semana contra o Palmeiras. Que sorte, né, Carlos? Opa, tô fazendo festa já. Empolgou. Fogos Opa. de artifício. Opa! O último jogo também da Copa do Brasil foi Figueirense e Santos. O Santos venceu fora de casa 1-0 o gol do Gabriel. Esse jogo teve 2 gols anulados e um válido, né? Poderia ter sido 3-0 pro Santos, mas eu acho que encaminhou a classificação também. Mas o gol em anulado casa, estava impedido mesmo. Um dos gols. Eu não cheguei a ver os dois, eu vi um. O primeiro do Gabriel, acho que foi de Tava- cabeça. Aham, tava É. bem tava, impedido. tava bem impedido. E eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Santos encaminhou a classificação, né? O Santos praticamente... Mas o isso desde o Figueirense- início, né? Isso O já Figueirense tava... entrou num declínio ali, cara. Ah, mas o Figueirense depois que saiu o veio bem, Argel, ele eliminou o galão da massa. Depois que Foi ele... com o Argel ainda, Depois não, foi que o com o Argel Osso. saiu, assim... Ah, não, aí acabou. Aí Quem é o acabou, técnico do e eu Figueirense? acho que o Santos ganha fácil em casa. Eu acho que o Santos vai até mandar reserva em casa. Não, mas o Figueirense, a expectativa era do Figueirense entrar com time misto ou reserva. Ontem o Figueirense acabou surpreendendo, entrou com os titulares e provavelmente não Mas deve são ir com- O que burros não também, faz né? muita Deve ir com os diferença, ia titulares perder de na qualquer jeito. Mas É. enfim. Deve ir com reservas pra volta o time do Figueirense, deve estar garantido essa classificação. Os jogos de volta da Copa do Brasil acontecem semana que vem. Palmeiras e Inter vai ser na quarta, às 22 horas. Grêmio e Fluminense também, às 22 horas. E Vasco e São Paulo também, às 22 horas. Todos os jogos no mesmo horário.
E na quinta-feira vai ter Santos e Figueirense, às 21 horas na Vila Belmiro. Parabéns, CBF, por colocar os 3 jogos no mesmo horário, mas tudo bem. Poderia colocar um às 7h30 pra... É o a do gente Inter, poder... né? A gente Do tem Grêmio 2 deixa olhos às só, vezes. pessoal. A gente não consegue olhar 3 jogos ao mesmo tempo. É bem Tô em complicado, dúvida de né? qual jogo que eu vou acompanhar. Não sei, vou ver o que tá menos decidido. Acho que ele vai secar. Eu tô achando também. Provavelmente. Classificação. A gente teve a rodada da Sul-Americana ontem com brasileiros em campo. O Sport empatou em casa com o Huracan, Huracan. Argentina. Foi a estreia Estreia do do- Falcão? Estreia do Falcão, não muito boa, né? Agora o Sport tem um jogo de volta. Na Argentina vai ter que vencer. Ou empatar por 2 gols, por 2 gols de diferença. Que aí se classifica pelo gol fora de casa. Mas vamos botar fé no campeão de 87, É. né? Vamos, Sport. A gente teve também Atlético Paranaense vencendo o Brasília. Segundo jogo em competições internacionais do Brasília, o segundo contra brasileiro. Exatamente. Foi uma palhaçada com Brasília, né? É, pobre do Brasil. Eu gostaria de ver um Brasília, um River Plate. Brasília e River. É, seria Mas interessante. imagine o Brasília copando o Monumental de Nunes. Ah, Nossa. Carlos, tu que é admirador do Brasília, fala um jogador. olha, tem É, esse é bom. Esse é bom. É. Tem aquele A gente também. teve, hoje, quinta-feira, a gente vai ter Cara, Libertar e pesquisa na internet aí, Chapecoense. velho. Esse jogo promete. Qual? Libertar e Chapecoense. É do Paraguai hoje? No Paraguai. Um jogo histórico, 2 né? a 1 O primeiro Chapecoense. jogo internacional da Chapecoense, mas eu não... Eles devem escalar os Contra um reservas, time né? de outro país. Exatamente. Primeiro jogo importante. internacional contra o time de outro país. Hoje o Importantíssimo. Chapecoense vai buscar a liberdade hoje. Vamos, Chapecoense. A Podi vai Olha, jogar um jogo no Paraguai. Piada ruim. Quem diria, hein? A Podi. Ah, podia, hein? Hoje a Chapecoense vai se libertar. Olha, Essa aí olha. foi muito boa, Marcelo. Foi. Piada de merda. Vai, Desculpa. vai adiante, Carlos. Rapaz, acontece. Vamos começar a fazer um bolão do brasileiro, anotar os resultados e conferir quem é o polvo do... O polvo Polvo do do Peladeiros. Peladeiros. Os jogos da rodada do fim de semana, sábado às 6h30 tem Fluminense e Goiás. Vai, Yuri. Maior verdão do Brasil, 1x0 pro Goiás. Vai, Gregory. 1x0. 2x0 pro Goiás. Urian. Vai ser 1-1. Vai, Bruno. Fluminense e Goiás, sábado de tarde. 0x0, chato. 2x0 Goiás. Vai. Marcelo. E 2 a 1 Goiás. 2x1? Ah, Fred, você falou que o Se Fred o era Fluminense ruim. perder esse jogo, tá com uma cara Fluminense de abre o placar e no eliminação. segundo tempo o Goiás vira. Toma O virada. Fred que vai balançar as redes é o zagueiro do Goiás. Vai fazer gol de falta. É, provavelmente. Se- Grêmio e Havaí às 9 da noite. Yuri, 2x0 pro Grêmio. Na Arena? na arena. 3x0. Pra? Pro Grêmio. Lurian, Desculpe. 2-1 pro Grêmio. Bruno, 3x1 pro Grêmio. Marcel. 1 a 0 pro Grêmio. Eu acho que vai dar 3x0 pro Grêmio. O cara tá me copiando em todos. Eu tô copiando em A tudo. né? confiança pro O Grêmio, Grêmio que- desconfiança pro O Bruno, Flu, que é não, tá nosso... A gente pode dizer, o nosso correspondente gremista. O Grêmio tem desfalque, tá completo. O vai Grêmio poupar. só não tem o Jeromel, né? E o Maicon, que ontem saiu sentindo, pode ser que seja poupado pro jogo da quarta que vem, na Copa do Brasil. Não, ele sentiu, né? Ele voltou da lesão ontem, acabou sentindo, entrou o Edinho no lugar dele. Ah, tá. Prefiro E na zaga, infelizmente, deve voltar o Bressan no lugar do Thierry. Domingo de manhã a gente vai ter... Domingo de... É, eu ia cantar essa música, mas eu pensei, não. É, desnecessário, Melhor não, é carnaval, mas o Bruno vai né? lá e canta. Desnecessário. Santos e Internacional. Jogo de 6 pontos, hein? É o segundo jogo seguido do Santos às 11 da manhã no Brasileirão. E mais um do Inter. E mais um com sol de 85 graus na Imagina sombra. o pessoal lá... Mas isso aí na é vila, jogar na ci- dentro de um forno, né? no caldeirão da vila. O pessoal lá na cidade de Santos sentindo aquele cheiro do mar de Santos e não poder ir pra praia, ter que ir pro gramado às 11 da manhã jogar, vai ser um... dureza? É. né? Vai. Yuri, placar pro jogo. Eu acredito que vai ser 2x1 pro Santos. 3x1 pro Santos. 2-0 pro Santos. 1x0 Santos. 1x1. Otimismo, hein? Marcel? 2 a 1 Santos. Quanto No o mes- Cudê falou? No mesmo horário vai ter Atlético Paranaense e Ponte Preta, Tem como não ver esse jogo. no Paraná. É só não ver. E eu vou chutar, eu acredito que seja 1x0 pra Ponte Preta. Cap e Ponte. Quem 1x0 Cap. Quem fala cap nessa Vai live? ser 3-1 pro Atlético Paranaense. 4x0 pro Atlético Paranaense. Pra mim vai ser 2x1 pro Atlético Paranaense.
Não vai- 3-2, Atlético Paranaense. Estou tentando ser otimista. Vamos, Ponte. Às 4 da tarde a gente tem vários clássicos. Começando pelo Paulista, São Paulo e Palmeiras. Eu não gostaria de ouvir a tua opinião, Yuri, mas como... Dissertem sobre o jogo. É. Aí. Eu acho que o Palmeiras é favorito, com Palmares. certeza. Não, o São Paulo tá jogando em casa. O São Paulo é o favorito Não, do mas jogo. Começou Palmeiras a tá o velha melhor momento. tática de jogar o favoritismo de um lado pro outro. Vacina. Mas como o clássico é clássico, às vezes um time tá E mal vice-versa. e se reergue num clássico. Pra dar um palpite já? Ou... Vai, palpite. Eu acredito que vai ser 1-0 pro São Paulo. Gregory, 2-1 Palmeiras. Uriah, 2-2. Bruno. Porra, Lúria. 2-2. Eu acho que vai dar 2-1 Palmeiras. Não tô sendo clubista nem nada, né? Mas Imagina. Não você, todo mundo da mesa. 1-1. 1-1 e fim de papo. Todo mundo da mesa mesmo. é. Flamengo e Vasco também. Eu acho que vai ser 1-0 pro Vasco. 3-0 Vasco. 2-0 Vasco. Sem dúvidas, o Vasco ganha 2-1 Vasco. O Vasco é a máquina nos clássicos, né? Vai Assim. dar 2-0. Se o Trembada, Vasco, se o Vasco Colina. enfrentasse todas as vezes o Flamengo, já era campeão brasileiro já, né? 1-0, Trembala da Colina, vamos Vascão. Trembala da Colina, quem diria que Esse tá trem tá nessa bem situação, carregado, hein? que tá mais devagar que o burro de carga. Mas beleza. Figueirense e Corinthians. Figueirense faz o crime, Yuri? Não. Com certeza, 3-0 pro Figueirense. Meu Deus. Que Não, otimista. eu Gregory, nunca... Não, 2-1 Figueirense. Uriah, 2-1 Corinthians. Bruno. 1-0 Corinthians. Pra mim dá 1-1. odeio Figueira. vocês. Figueirense é o típico time, né? Mas vamos falar a verdade, que a gente sempre espera que vai fazer o crime e nunca faz, né? É, no Beira-Rio 3-1 Corinthians, Vamos esperar porque que o faça um Figueirense tá em serial má fase. killer agora, né? Quanto, Marcel? 3-1 Corinthians. 3-1 Qual o Corinthians. teu palpite, Infelizmente. Carlos? Infelizmente. O meu é 1-1. É, o Figueirense fez um crimezinho no Beira-Rio há umas semanas aí, né? É um outro time de Santa Catarina que faz o crime, né? Chape, Aliás, talvez. que Se o semana Inter- ótima, né? Se o Inter Semana jogasse com o 3... Campeonato Catarinense, o Inter era rebaixado. Que semana ótima, né? 3 times catarinenses na zona de rebaixamento. Vamos uma extinção dos clubes catarinenses na Série Espero A. que os 3 saiam da zona. Joinville e Atlético Mineiro também às 4 horas no domingo. Eu acredito que o Atlético Mineiro ganhe de 1-0. 6-0 Galo. Meu Galão. Deus. Cara, o jogo é em Santa Catarina. Santa Catarina. 6-0 então. É. Como assim, cara? Vai, Lurian. 3-0 pro Atlético. 2-1 Joinville. Ah, Começou a fazer Que campanha em casa. clubismo, hein? Marcel, placar. 2-2. Eu acho que o Joinville vai fazer o crime. 1-0. Boa, Gol cara. chorado. Do Edgar Júnior. Não, É, talvez é. do... Percebe-se aí uma clara torcida dos postulantes ao vice-campeonato, uma torcida pro Joinville, né? Fica com a taça 7º lugar, que eu tento a taça 2º lugar. O gol vai ser do Ricardo Bueno, aquele ex-palmeirense que foi contratado. Meu Deus. Meu Ele vai Deus. honrar o Não pode ser do Kempis. salário que recebeu. Eu pensei do Kempis, mas o Kempis é reserva, né? Kempis Faz muito, Quem faz muito bom já. foi pro banco do Edgar Júnior, que tava contundido. Ah. Grande Kempis. Ah, Como é que eu sei isso? a gente tem mais o último Não sei. jogo, às 6h30. 2 jogos, na verdade. Dois Cruzeiro jogos, e Curitiba. Cruzeiro e Curitiba, eu acho que o Cruzeiro tá se reerguendo e eu acho que vai ser 3-0 pro Cruzeiro. Gregory, 1-0 pro Coxa. Coxa doido. Uriah, 2-0 pro Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro. Coxa doido líder. Marcel. 2-1 Curitiba, dei virado. Pra mim vai dar 0-0. Um jogo bem ruim. Vai ser. Bem O ruim, Henrique né? Almeida não vai pra Jogo- lançar as redes? Não, o jogo bom vai ser Sport e Chapecoense. Só um comentário aqui. Vamos contar quantos jogos o Sport jogou às 6h30 do domingo? Que pelo amor dos meus Sempre, cilindros. sempre esquece, eles esquecem do Esporte. Daí Pobre dos clubes Sobrou do o Nordeste. Sobrou o o Sport aqui, ó. Gente, foi 9 Põe a jogos. 6h30, ninguém Gente, vai foi olhar 9 mesmo. jogos na tabela. Que Ima- falta? imagi- O Sport 6h30. Eu imagino a hora que vão ser os jogos do Paysandu ano que vem na Série A. Vai ser às 9 da noite do domingo. Sport, Chapecoense, Yuri. Sport 2-1. Gregory, Sport 1-0. Uriah, Sport 3-2. Bruno. 0-0. Chato pra caralho. Pra mim vai ser 3-3. É, o jogo é emocionante. Eu disse pra você. Jogaço, entre Jogaço. dois clubes que... Marcel, 1-0 Sport. Vamos tomar um fluviral pra olhar esse jogo e dormir. Esse vai ser o jogo bosta da rodada. É. ah, Bosta como elogio ainda. Voltaram no Rock in Rio então. não, a gente tá com o tempo estourado. A gente vai ter que finalizar o Peladeiros agora. Agradecendo a presença do Yuri Vassalo. Valeu aos ouvintes do Peladeiros e tamo aí pra próxima.
do Gregory Reis também, Tamo aí, até a próxima. o Irian Schultz. Valeu, pessoal. Só uma última informação. Para quem gosta do campeonato inglês, a ESPN venceu os direitos de transmissão para as próximas 3 temporadas e eles devem dividir com o Fox Sports. Fox, um acordo que eles estão fazendo o com esporte campeonato interativo alemão Champions. também. Não, a Champions dessa vez não. Chupa esporte interativo. Tava na briga, mas perdeu. Que isso, Marcel? É. Calma aí. Marcelo, calma. Isso não representa a opinião O do Fox Peladeiros. Sports é um acordo dos canais lá nos Estados Unidos mesmo. Do, o da campeonato Fox alemão, e o da italiano, ESPN dividirem todos. o espanhol. Eles meio que se uniram pra Fox. meio Tentar que derrubar o o Sport esporte TV interativo e o esporte interativo. Agradecer a presença do Bruno também, Bruno Loreto. Falou, galera. Até a próxima e vamos, Figueirense. Presença do nosso convidado, Marcelo Lovato. Obrigado pelo convite. E aí, tenham todos uma ótima semana e, claro, audiência. Fique Queria- ligado, uma hora eu volto. Queria fazer uma comparação engraçada aqui. O Lewandowski fez 5 gols numa partida contra o Wolfsburg. Engraçado que ele fez 5 gols em 10 minutos, o que o Vasco não fez na primeira parte do Brasileirão, né? Pois é, agradecendo o Matheus Schubert na técnica, Valeu a pela música, coordenação do Matheus. curso. Uma última notícia, o time de Belize, o Verde FC, venceu o primeiro jogo na história do campeonato da Copa da Champions League da CONCACAF Conca Champions. contra o San José da Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Belize fica na América Central. Fica na América América Central. Central, não fica na África, tá? Não é um país da Europa, Bruno. É. Parabéns, Valeu a Belize. coordenação. Parabéns. Semana que vem a gente volta com Peladeiros. Até mais. Parabéns, Belize. Peladeiros fica por aqui. Gravando? Pessoal, tá gravando? Começa, cara. Vamos lá? Vamos lá.